Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira. O Cruzeiro próximo aí de definir empréstimo de volante para Clube Paraguaio. Teve goleada no Campeonato Brasileiro Sub-17. Tem jogo nesta quinta-feira no Campeonato Brasileiro Sub-20. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Teve goleada do Cruzeiro para cima do América, em Toca da Raposa 1. O jogo ontem, 6-0 para o Cruzeiro. Com isso, o Cruzeiro chegando na terceira colocação. Em 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. Os crias da Toca aí destruíram a equipe do América no Campeonato Brasileiro Sub-17. É a primeira fase, a fase de classificação. 8 equipes avançam para as quartas de final do Brasileiro Sub-17. No Brasileiro Sub-20, hoje tem jogo também. O Cruzeiro entra em campo diante do Internacional. O Internacional está na zona de rebaixamento. O jogo é no Rio Grande do Sul, às 3 da tarde. E o Cruzeiro buscando o resultado positivo para voltar a figurar entre os 8 primeiros. O Cruzeiro hoje é o 9º colocado com 20 pontos. 1 ponto atrás que o Fortaleza, o 8º. 2 pontos atrás do Vasco, que é o 7º. 3 pontos atrás do Juventude, que é o 6º, 3 pontos atrás do Flamengo, que é o 5º, 3 pontos atrás do Atlético Paranaense, que é o 4º colocado. Todos os jogos da rodada já foram realizados, tem apenas esse do Cruzeiro para fechar a rodada de número 14 do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ontem a gente acompanhou, o time feminino do Cruzeiro foi derrotado pelo Corinthians, já sabe que vai pegar o Red Bull Bragantino, mas os jogos das quartas de final somente no mês de agosto. No futebol masculino profissional, o Cruzeiro já iniciando a troca de documentação com o Cerro Porteño. Uma negociação muito próxima de ser concretizada, está bem avançada a negociação. O Peralta será emprestado ao Cerro Porteño. Ele deixa o Atlético Paranaense e será emprestado ao Cerro Porteño. Os clubes estão acertando os últimos detalhes, talvez aí um empréstimo de uma temporada. O Cruzeiro apostando que lá em Assunção o Peralta pode aí recuperar aquele futebol que fez o Cruzeiro fazer um alto investimento de 3 milhões de dólares para comprar uma boa parte dos direitos econômicos do atleta. Sobre Lautaro Dias, nenhuma proposta oficial na mesa do Cruzeiro, e muita gente que perguntou sobre Gamarra, se tinha a ver aí nesta devolução, vamos dizer assim, do Peralta, se entraria já o Gamarra. Nada ainda definido. Jogador aí que despertou interesse de outros clubes, mas até agora sem um avanço, sem uma situação mais bem evoluída sobre essa possibilidade, mas é fato que o atleta ele não está nos planos do técnico Leonardo Jardim. Falando um pouquinho agora do time principal do Cruzeiro, nós temos algumas questões aqui. Uma delas foi, inclusive, um material feito lá na Central da Toca, que é a respeito de jogadores do Cruzeiro que estão emprestados a outros clubes, hein? Então vamos botar na tela aqui, inclusive, que eu quero a opinião de vossas senhorias aí. O mote principal aí é a questão do Fabrício Peralta, né, que está emprestado no Atlético Paranaense e agora tem negociações avançadas para retornar ao Cerro Porteño, informação que foi trazida ontem pelo Samuel. E temos aí o nobre Fernando Henrique no CRB. Eu vou passar vários outros jogadores emprestados aqui, mas vamos lá. Peralta ou Fernando Henrique? Vocês veem futuro para esses atletas no Cruzeiro? Não. Acho que não. Não vejo futuro e acho que nem precisaria de justificar, né, Pedro? Mas o caso do Peralta é um caso complexo, né? Porque todo mundo que acompanhava a carreira dele dizia que era um jogador de muito potencial, mas ele tem tido problemas recorrentes aqui no Brasil, e foi no Cruzeiro, foi no Atlético Paranaense, com treinadores diferentes falando sobre nível de envolvimento, né, com o trabalho ali no dia a dia. E aí é algo que realmente
não tem talento que supere isso, né? Então, ele não tem conseguido ter espaço em lugar nenhum, não teve espaço no Cruzeiro, não está tendo espaço no Atlético Paranaense passou lá por três treinadores, né? Um Atlético Paranaense que vive mau momento na Série B e mesmo assim não conseguiu ter espaço. Então, eu acabo entendendo que é um erro de avaliação, né? Aí não sei se seria possível ter percebido isso antes, mas fato é que, por mais talentoso que ele seja, não conseguiu demonstrar, e aí é um caso em que o Cruzeiro vai ter que fazer uma magia aí para conseguir negociar esse jogador, né, Caramujo? Porque é complicado, né? Eu acho que esse retorno dele ao Cerro Porteño, talvez para o atleta até seja positivo, né? Existem vários casos de jogadores que eles trocam ali de liga, principalmente quando eles saem de ligas próximas às nossas aqui e vêm para o futebol brasileiro, não conseguem se desenvolver tão bem ou performar tão bem, e aí retornam para a liga que vieram e têm um bom desempenho, né? Isso a gente vê muito com atletas que saem do futebol argentino, chega aqui, não tem a mesma performance, e quando voltam para a terra natal ali, para a liga de onde eles vieram, eles conseguem ter um bom resultado. Então, acho que isso pode acontecer. A gente até comentou sobre o Peralta na live ontem à noite, quando o Samuel trouxe a informação. O ideal para o Cruzeiro seria que o Peralta tivesse uma boa passagem nessa segunda passagem dele pelo Cerro Porteño, até para que o Cruzeiro possa negociá-lo com o próprio Cerro Porteño ou com outras equipes, né, que acabem se interessando pelo jogador. O caso do Fernando Henrique é um caso mais delicado, né? Ele é mais velho que o Peralta, a gente está vendo aí uma diferença de 2 anos entre os dois atletas. Fernando Henrique tinha uma certa projeção e uma certa expectativa no seu período ali, quando ele estava no time de aspirantes do Grêmio, era um jogador importante para a equipe naquela competição e naquele contexto. Teve uma primeira vinda do Cruzeiro ali brecada, depois ele conseguiu chegar ao Cruzeiro. Tinha toda aquela especulação, né, que ele iniciaria como titular com o Pesolano, mas ele acaba sofrendo uma lesão muito grave. Nas oportunidades que teve, acabou não indo tão bem, fica marcado pelaquela expulsão contra o América no Campeonato Brasileiro. E no CRB tem tido poucas oportunidades também. Então acho que é um jogador que dificilmente retornaria ao Cruzeiro para receber essas oportunidades. Eu acho que é mais um que vai, até que o contrato se encerre, ficar ali rodando por empréstimos, ou quem sabe o Cruzeiro não consegue ali envolvê-lo em alguma negociação. No caso do Fernando Henrique, tem também a questão do período de contrato, né? Um contrato que já vai se encerrar agora no final do ano, e aí não tem o que fazer, né? Acho que a janela de oportunidade para o atleta mostrar que tem capacidade de compor um elenco do Cruzeiro, e um elenco que mudou muito assim a expectativa, né? Quando o Fernando Henrique vem, o Cruzeiro tinha um objetivo esportivo, e hoje o Cruzeiro tem outro, num patamar muito acima. Então, acabou que na janela de contrato que ele teve, ele não conseguiu ter sequência no Cruzeiro. Também não é titular absoluto no CRB, né? Então, acho que com o tempo que ele tem aí de 6 meses, é pouquíssimo provável que ele demonstre algo que seja suficiente para o Cruzeiro pensar numa renovação contratual, né? E aí, nesse caso, vai ficar livre no mercado mesmo, né? Então, enfim, faz parte. No caso do Peralta, é um contrato muito longo, né? Então, como o Pedro falou, o Cruzeiro tem que tentar um empréstimo aí com uma equipe numa liga em que ele vai jogar, em que de repente ele se sinta melhor. Acho que tem um pouco disso também, né? Às vezes o jogador não se adapta ao país, pode acontecer, é um cara muito jovem, mas realmente assusta um pouco, né? As notícias que chegam em relação ao nível de envolvimento dele lá no Atlético Paranaense. Então, é torcer para que, voltando de repente para um lugar onde ele já tinha mais hábito, ele consiga se reconectar com o futebol, fazer uma boa temporada para que o Cruzeiro consiga negociá-lo, né? E recuperar pelo menos parte daquilo que foi investido, porque pela passagem até aqui se mostra um erro de avaliação da diretoria do Cruzeiro naquele momento. É isso. Inclusive, até algumas pessoas falando que sobre o Peralta, o Adrian falou que por ele o Jardim não deveria desistir do Peralta. É novo e pode render muito ainda. Para isso ele tem que querer, né, Adrian? Tem que se cuidar dentro e fora de campo. Ele está precisando entregar um pouco mais de profissionalismo pelos relatos que a gente tem.
E o Saulo Oliveira foi bem maldoso, falando informações de que o Fernando Henrique vem treinando bem no CRB. Um abraço, Samuel Venâncio. Próximo aqui, outra dupla de emprestados do Cruzeiro aí, ó. O craque Elibelton Palacios está lá no Milionários da Colômbia, também com contrato até dezembro desse ano. E o Vitinho, meia que está emprestado ao Goiás, só tem um errinho na arte aí, o empréstimo do Vitinho não é até o final de 27 não, tá? O empréstimo do Vitinho é até o final desse ano só, de 2025. Nessa dupla, vocês veem futuro aqui no Cruzeiro? Acho que o Palácios não, a gente é um jogador que de fato não aconteceu aqui no Cruzeiro. Provavelmente assim que se encerrar o empréstimo, vai seguir sua vida longe daqui. E o Vitinho é um cara que eu ainda acho que pode ajudar o Cruzeiro. Ele teve ali um início positivo no Goiás, dentro do estadual, depois ele acabou sofrendo ali, né, perdendo espaço, fez gol recentemente, e aí agora é torcer para que ele continue ali, quem sabe, se desenvolvendo dentro do Goiás, conquistando suas oportunidades, que acho que isso também parte do atleta. A gente não pode esperar demais também se o jogador ele não se esforça ali dentro, e não sei se é o caso do Vitinho, mas para conquistar esses minutos. Eu sei que a Série B é um torneio mais difícil no que diz respeito ao envolvimento físico, né? O Vitinho não é dos jogadores mais privilegiados fisicamente, mas é um jogador inteligente, tem boa técnica, tem bom envolvimento nas partidas, parece ser um menino que tem bom comportamento. Então, acho que em algum momento ele pode retornar para o Cruzeiro ali, ser trabalhado pelo Leonardo Jardim. Mas torço para que ele continue ali no Goiás. Acho que é um bom ambiente, um bom local para se desenvolver. O Palácios realmente não, até pelo contrato dele estar finalizando e por aquilo que ele apresentou no Cruzeiro, um nível que já era aquém quando as nossas expectativas esportivas eram menores, então agora realmente não cabe, e aí é um jogador que vai ficar livre no mercado, vai sair sem custos. E no caso do Vitinho, acho que tem que olhar com carinho, sim, até pela idade e pelo tempo de contrato que ele ainda tem, né? Então, é óbvio que hoje, para ele ser utilizado no Cruzeiro, ele precisaria subir bastante o nível, porque eu imagino que o Cruzeiro, com as contratações pontuais que vai fazer nessa janela e na próxima, a tendência é de subir o nível do time, do elenco do meio para frente. Então, ele teria que mostrar algo bem diferente aí para poder fazer parte dessa composição de elenco. Mas é um jogador que, se o Cruzeiro não utilizar Caramujo ano que vem, talvez mapear aí um empréstimo, não sei se com o próprio Goiás ou com uma equipe de um contexto competitivo mais interessante para tentar aproveitar, né, esse período dele de empréstimo, que se não for para utilizar, pelo menos conseguir fazer uma boa venda, né? É isso. Acho que ninguém tá com muita saudade do Elibelton, que tá até jogando direitinho lá no Milionários. Deixa ele quietinho, na Colômbia ele joga bem. O problema foi aqui com a nossa camisa, que foi horrível. E o Vitinho é um jogador de muito futuro, né? Então vamos ter paciência com ele. Marcou 3 gols lá nesse empréstimo ao Goiás.